Olá pessoal, Engenheiro Ítalo Rebouças aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre estruturas de aço com perfis tubulares. Faz um tempinho que eu não faço vídeos e posto no canal, mas eu decidi voltar, tentar ajudar um pouco aqueles que estão entrando ou já estão nessa área de estruturas metálicas, certo? E os perfis tubulares são elementos bastante presentes no nosso meio de quem projeta estruturas metálicas. Tanto no Brasil quanto fora são bastante utilizados e eles têm bastante vantagens, assim como desvantagens com relação a outros perfis. Então, conhecê-lo bem, conhecer as suas vantagens e desvantagens pode ajudar bastante para que consigamos fazer estruturas cada vez mais seguras, econômicas e eficientes. Certo? Os perfis tubulares eles podem ser classificados quanto à geometria em perfis tubulares circulares, retangulares ou quadrados. Mas além da geometria, nós podemos classificá-los quanto ao processo de fabricação, certo? Quanto ao processo de fabricação, eles podem ser com costura, sem costura ou com costura e alívio de tensões. Os tubos com costura, eles são tubos formados a partir de chapas, que são dobradas na forma desejada, e é realizada uma solda longitudinal, ou seja, uma solda fechando esse tubo, certo? Essa solda ela recebe o nome de costura, por isso que eles são tubos com costura. Os tubos sem costura já são tubos obtidos em um processo diferente, em que não há solda. Eles são obtidos através de um processo chamado de laminação a quente. A figura 1 mostra de forma simplificada como é feito esse processo de fabricação de tubos sem costura. Esses tubos eles são aquecidos a altíssimas temperaturas, eles são passados em rolos que o movimentam até que eles chegam a laminadoras perfuradoras, né? Como está na imagem. Essa laminadora ela penetra, ela perfura o tubo até o outro lado, abrindo um furo nele. Né? Quando necessário, podem ser realizados diversos passes e no lado direito é mostrado um processo para dar o acabamento ao tubo, em que ele passa por laminadoras externas que reduzem a espessura desse tubo. Certo? Então dá para observar que é um processo mais industrializado e o tubo com costura, assim como o tubo sem costura, perdão, assim como o tubo com costura e alívio de tensões, ele tem algumas vantagens estruturais, né? O tubo com costura, ele pela norma brasileira NBR 239, nós podemos considerar um aumento de resistência desse tipo de tubo com relação ao tubo com costura. Então é importante conhecê-lo. Em alguma situação você pode ter vantagens ao utilizá-lo pelo aumento de resistência e, digamos assim, tornar o seu projeto mais eficiente. Existe ainda o tubo com costura e alívio de tensões. Existem alguns tubos retangulares que eles são formados ou quadrados através de um tubo circular que é passado por um processo mecânico em que ele é, digamos assim, de forma simplificada, amassado até sua forma final. E aí é necessário realizar um processo térmico de alívio de tensões, já que esse processo mecânico ele gera muitas tensões no perfil, no elemento, certo? Tanto o segundo quanto o terceiro pela norma podem ter um aumento de resistência no cálculo, certo? Eu citei a norma NBR 16239, mas existem outras normas também aplicáveis aos tubos de aço estruturais. Existe a NBR 8261, que trata da padronização dos aços para perfis tubulares. Então, ela dá algumas especificações de aços que podem ser utilizados, os aços de grau A, B ou C. Então, essa norma ela define o limite de escoamento mínimo, limite de resistência à tração mínima, alongamento mínimo para os aços. É muito importante para quem vai projetar a estrutura de aço com tubos com costura ou sem costura, conhecer essa norma. Existem outras normas, por exemplo, a Valorec, que é, acredito eu, o principal fabricante de tubos sem costura no Brasil,
ele utiliza uma norma diferente, os aços dela são chamados de VMB, né? Então vale a pena conferir. Depois posso falar um pouco mais sobre essas especificações, mas o importante é que você saiba que há normas que padronizam esse tipo de aço. Infelizmente, muitas vezes os tubos eles são utilizados de forma inadequada, sem conhecimento de normas, sem especificação. Muitas vezes quem vai fabricar compra qualquer tubo achando que tudo é igual. Quem vende muitas vezes pode não conhecer as especificações estruturais e nós acabamos tendo no nosso país uma situação que não é adequada, de estruturas feitas sem o rigor técnico, sem o seguimento das normas. Para nós engenheiros que projetamos, é importante conhecermos as normas. Então fica a dica, ler a norma NBR 8261, consultar os fornecedores quanto à possibilidade de fornecerem os tubos seguindo esta ou outra norma estrutural, para que nós possamos ter realmente conhecimento da resistência mínima desses elementos, projetarmos de forma adequada. A NBR 6591 ela já trata da padronização dos perfis, então ela dá uma padronização quanto às bitolas dos perfis, vale a pena também olhar essa padronização. E a NBR 16239 ela trata sobre o projeto de estruturas com esses perfis, então ela vai dar requisitos, métodos de cálculo, tudo mais. Então vale a pena estudar a fundo a NBR 16239. Além dessas normas, é importante também conhecermos literaturas adequadas, literaturas boas que tratam desse tipo de estruturas. E uma recomendação que eu dou é a literatura do SIDECT, né? SIDECT é um instituto europeu que não só tem materiais acerca de estruturas tubulares, mas esse instituto foi quem realizou ao longo do tempo a maior parte das pesquisas em estruturas tubulares, certo? Nós chamamos de estruturas tubulares, em inglês o termo mais adequado é Hollow Structural Section, ou seja, seção estrutural vazada. O SIDECT ele possui vários guias de projetos, né? Então estou só mostrando aqui no site deles, Design Guide 1, 2, até o 9. Infelizmente algo ocorreu que o Instituto não está mais permitindo o download. Aparece essa mensagem de que todas as atividades do SIDECT estão suspensas, mas eu acredito que existem outras formas de encontrar esses materiais, certo? Eu baixei na época em que ainda permitia e tenho boa parte desses guias de projeto e eles valem muito a pena. Além disso, muitos dos autores desses guias de projeto também têm livros. Então podemos ver que o Packer, o Vardenier e outros estão sempre presentes e eles têm livros também muito bons, certo? Então eu recomendo procurar os guias de projeto, SIDECT, procurar os livros desses autores que são referência, realmente são muito bons. Voltando às normas, temos essas 3 normas brasileiras que são muito importantes. Os tubos, quando se trata de estruturas, de perfis tubulares, elas podem ter diversas solicitações, como qualquer outro elemento. Tração, compressão, flexão, torção. Além disso, é muito importante que o calculista de estruturas tubulares ele tenha noção de que as ligações dessas estruturas elas são em geral muito diferentes das ligações, por exemplo, de perfis laminados do tipo W. As ligações de perfis tubulares são em geral feitas pela solda, não necessariamente assim, mas é bastante comum, pela solda em todo o contorno dos elementos. Os elementos tubulares eles são em geral ligados um à parede do outro. E a maioria dos esforços geram flexão. Então, sempre, além de calcularmos uma estrutura tubular por um modelo de barras em um software como Strap, Robot, CIP 3D, é importante que nós conhecemos
começamos as verificações das ligações desses perfis. Muitas vezes o perfil passa, mas a ligação do perfil não passa. Então, nesse vídeo eu não vou poder me aprofundar na questão das ligações, mas pretendo também fazer um vídeo mais para frente falando sobre. Então, quando você vai calcular a estrutura com perfis tubulares, deve-se verificar tração, compressão, flexão, torção e ligações. Muitas vezes também interação entre mais de um desses esforços. Não irei falar bastante sobre tração, não irei falar, na verdade, sobre tração nesse vídeo, porque é bem simples, mas irei falar bastante sobre compressão, flexão e torção. Algumas vantagens bastante evidentes do uso dos perfis tubulares é a boa resistência à compressão. Os perfis tubulares, em geral, eles têm boa inércia nos dois sentidos, além de que, como eu disse, caso se utilize os perfis sem costura, consegue-se ainda um aumento de resistência. Uma segunda vantagem é a ótima resistência e rigidez à torção. Todos os perfis de seção fechada, eles têm uma resistência e uma rigidez à torção muito maiores do que os perfis de seção aberta. Eu considero que as estruturas tubulares, quando bem pensadas, são esteticamente muito agradáveis, e os projetistas de estruturas tubulares, inclusive, cunharam o termo AESS, Architecturally Exposed Structural Steel, que é uma estrutura de aço exposta arquitetonicamente, uma estrutura de aço bonita a ponto de que ela é exposta, né? De que ela faz parte da arquitetura. Não necessariamente só uma estrutura tubular, ela pode ser desse tipo, mas elas são muito agradáveis ao meu ver. E se bem utilizadas, como na imagem à direita da ponte Hip-Post-Test, falei errado com certeza, nós podemos perceber realmente que ela é utilizada de forma de ser esteticamente agradável, né? Foi bem utilizada pela arquitetura. Então, vale a pena muitas vezes em conversa com arquitetos tentar utilizar os perfis tubulares de forma a agradar esteticamente o cliente. Como eu disse anteriormente, estruturalmente as duas principais vantagens são a boa resistência à compressão e o bom uso e a ótima resistência e rigidez à torção. No que ela tem uma boa resistência à compressão, ela se torna bastante eficiente no uso em pilares e em treliças. Quando nós temos treliças, nós temos elementos basicamente tracionados e comprimidos. A tração no aço, ela em geral, ela é bastante dependente apenas da área da seção transversal. Resistência à tração do aço é em geral melhor do que resistência à compressão. E digamos assim, o calcanhar de Aquiles muitas vezes em uma treliça são os elementos comprimidos, as BUTs reduzem bastante a resistência desses elementos e o perfil tubular, por ter em geral boa inércia nos dois sentidos, comparado a um perfil de seção aberta, o enrijecido, o W, ele permite uma boa eficiência em treliças. Eu mesmo gosto bastante de utilizar perfis tubulares em treliças, sem tendo cuidado de pensar com antecedência nas ligações que essa treliça terá. Os pilares, eles são muito eficientes, já utilizei bastante pilares tubulares e eu observo que eles têm uma eficiência muito boa quando bem utilizados. Certo? A ótima resistência à torção permite que, em certas situações, quando há uma torção de equilíbrio, quando a peça ela realmente precisa suportar torção, os perfis tubulares eles são praticamente a escolha óbvia. É necessário partir para os perfis tubulares porque a resistência e a rigidez e a torção deles é muito superior aos perfis de seção aberta. Eles também têm uma certa vantagem nesse caso quando se trata de flexão, flambagem lateral com torção. Por ter uma rigidez à torção muito alta, esses perfis praticamente não estão sujeitos à flambagem lateral com torção, certo? Algumas outras vantagens, em geral uma menor área de pintura,
Se nós observarmos aqui uma comparação de perfis fechados tubulares e perfis de seção aberta, nós observamos que as paredes do perfil tubular elas só precisam de pintura na parte externa, eles têm uma menor área exposta. Então, em geral, uma mesma quantidade de aço, perfis com a mesma quantidade de aço, em geral, o perfil tubular ele vai ter menor área de pintura, menor consumo de pintura, então é uma vantagem. Quando se trata de estruturas expostas ao vento, ele tem um menor coeficiente de arrasto, então imagina você tem só comparando uma torre de telecomunicação com cantoneiras e uma torre de telecomunicação com tubos circulares. Em geral, o tubo vai dar um menor coeficiente de arrasto, aqui está arraso, mas é arrasto. Vai ter uma maior eficiência para o caso de pilares mistos, aço-concreto. Então, nem todos necessariamente conhecem, mas existem pilares de aço mistos com concreto, tanto usando perfis W quanto usando perfis tubulares. Quando se trata do perfil tubular, ele é muito bem aproveitado no caso de pilar misto, porque o tubo ele já serve de forma, então não é necessário nenhuma forma para concretar o pilar, basta adicionar o concreto dentro do tubo. O aço fica localizado na parte externa e quem projeta pilar de concreto armado sabe que quanto mais externo o aço estiver, mais eficiente ele é em pilar com concreto e aço. Nesse caso, ele é o mais eficiente possível se nós temos um pilar tubular misto, porque todo o aço está o mais distante possível do centro. E ainda temos que o aço confina o concreto. O concreto, quando está sujeito à compressão, ele tende pelo efeito de Saint-Venant, pelo efeito de Poisson, perdão, ele tende a dilatar nos outros dois sentidos e o aço ele confina, gerando um estado triaxial de compressão no concreto que aumenta a sua resistência. Então, ele é bem eficiente no caso de pilares mistos, certo? Algumas desvantagens é baixa resistência e rigidez à flexão em torno do eixo de maior inércia, comparado aos perfis W e o enrijecido, por exemplo. Então, como eu disse, o perfil tubular retangular, por exemplo, ele tem boa inércia nos dois sentidos, porém, no sentido de maior inércia, ele não é tão eficiente quanto um W. Por quê? Porque ele tem duas almas, enquanto que o W tem apenas uma. Então, o perfil W ele consegue utilizar mais material na região mais eficiente, que é nas mesas. Existe, do ponto de vista prático de montagem, a dificuldade de realização de ligações parafusadas pela falta de acesso. Então, se você vai parafusar uma peça na outra, você não consegue acesso para a porca na parte de dentro. O custo de ligações é muito alto. Existem ligações especiais, mas que têm um alto custo. Se quiser pesquisar as ligações hollow bolts, que são ligações um pouco parecidas, é, com os chumbadores utilizados para concreto, os parabolts, né? O hollow bolt ele é um pouco parecido, ele não precisa de acesso interno, mas são elementos caros que só valem a pena no Brasil em situações muito específicas. Então, assim, deve-se ser muito, muito melhor pensada a questão das ligações nas estruturas tubulares pela dificuldade de acesso interno. Tem a maior dificuldade no cálculo de ligações, como eu disse, e além da maior dificuldade no cálculo de ligações, o cálculo das ligações ele é determinado em geral pelo próprio perfil. Diferente de perfis de seção aberta, em geral se realiza o cálculo das barras, depois se calcula separadamente as ligações e consegue-se realizar uma ligação segura. Nas estruturas tubulares, a resistência da ligação é dada pela própria
digamos assim, pelas próprias dimensões e espessura do perfil. Então, quando você está calculando a estrutura, você já tem que estar verificando a ligação, certo? Ele tem a menor disponibilidade, eu estou falando aqui da minha realidade, a frase aí até cortou um pouco pela minha imagem, mas ela tem a menor disponibilidade e variedade de perfis no mercado se comparado aos perfis de seção aberta. Falando da minha realidade, pode não ser a realidade de todos, mas é uma desvantagem que eu vejo dos perfis tubulares. Entrando propriamente dito na resistência à compressão, eu trouxe aqui um comparativo entre tubos circulares, tubos retangulares e perfis de seção aberta que eu estou comparando com W. Então eu fiz um pequeno comparativo aqui, essa tabela mostra 3 perfis bem parecidos em área e em massa, certo? Então estamos comparando 3 perfis que tem assim, uma massa muito parecida, consequentemente um custo parecido. O tubo circular de diâmetro 152,4 com parede de 6 mm, o tubo retangular 100 por 150 com a parede de 6 mm e um W 150 por 22,5. A área podemos ver que é muito parecida dos três, a massa também é muito parecida. Quando tratamos de momento de inércia em X, né, o momento de inércia no eixo principal de inércia, vemos que o W ele é bem mais eficiente do que os outros dois. Ele tem 1.229 centímetros a quarto, mesmo a área sendo parecida, enquanto o tubo retangular tem 885 e o circular 740. Temos aí uma vantagem grande do perfil W 150 por 22,5. Vemos por isso que o W ele tem uma vantagem de ser utilizado como viga. Mas quando tratamos do IY, ou seja, o momento de inércia no eixo de menor inércia, o tubo circular, na verdade, ele não tem uma menor inércia, ela é igual para os dois. O tubo retangular, ele tem uma menor inércia inferior ao Y, inferior ao IX, mas nós podemos ver que é superior ao perfil W, enquanto é 466, o perfil W é 387. Então vemos que em uma situação que o elemento está sujeito a flexão oblíqua, ou seja, flexão nos dois eixos, pode-se ser mais vantajoso utilizar um tubo retangular do que um perfil W. E em termos de compressão, ocorre aí uma vantagem do tubo circular e do tubo retangular com relação ao perfil W150 por 22,5. Vemos então que para a compressão o que importa em geral é o raio de giração. Enquanto o perfil W ele tem um raio de giração Rx maior do que os outros dois, o raio de giração menor dele é inferior aos outros dois. E o tubo circular ele é o melhor, no que se refere ao raio de giração RY. Então, muitas vezes você tem um pilar que ele é destravado nos dois sentidos, ele vai falhar pelo raio de giração menor. Digamos que esse pilar tenha 6 metros de altura e ele não tem travamento nem em X nem em Y. Ele vai falhar pela flambagem em Y. E nesse caso nós temos uma vantagem em aumentar o raio de giração Y. E vemos que o W150 por 22,5, mesmo sendo um perfil H, ele ainda tem um raio de giração menor do que um tubo retangular ou um tubo circular, certo? Então, a compressão nós vemos que o raio de giração ele tem uma importância muito grande. Então, aqui eu fiz um comparativo entre curvas de resistência axial, certo? Como eu disse, os tubos apresentam alto raio de giração comparados com perfis de seção aberta. E os tubos circulares, aqui eu estou tratando a questão da menor inércia, considerando a situação em que o comprimento destravado nos dois sentidos é igual. Então, eu comparei aqui tubos circulares, tubos retangulares e perfis de seção aberta, certo? Aqui eu estou mostrando o fator X com relação a esses perfis e nós podemos observar, aqui eu descrevo os perfis, certo? São os mesmos perfis da tabela anterior. No vertical nós temos o X, no eixo horizontal nós temos o comprimento destravado em centímetros.
nós podemos ver que a maior resistência é do W 150 por 22,5 no eixo de maior inércia. É a primeira curva, a curva superior, ele é o mais resistente. O tubo retangular ele tem uma resistência inferior no eixo de maior inércia do que o W, e o tubo circular inferior ainda ao retangular. Porém, a vantagem do tubo circular é que ele tem a mesma resistência para flambagem nos dois eixos. Então, nós vemos que ele não tem um eixo fraco, ele não tem um eixo de menor inércia. Já o tubo retangular e o perfil W, eles têm. E aí nós observamos que se ele for destravado na menor inércia, ele vai falhar pela curva inferior. Então, o tubo retangular, nós vemos que ele é a curva azul, ele é bem inferior ao circular, e o W 150 por 22,5, ele ainda tem uma resistência inferior. Ele é o que vai falhar antes, caso os comprimentos destravados sejam iguais. Certo? Então, qual perfil desse é mais adequado para compressão? Depende dos comprimentos destravados. Como eu mostrei aqui, se realmente ele tem comprimento destravado igual nos dois sentidos, o melhor é o circular. Se você consegue pegar o perfil W 150 por 22,5 com outro perfil W, você consegue travar na menor inércia em comprimentos intermediários, aí sim ele é o mais adequado. Além da questão da inércia, como eu disse anteriormente, existe a questão do processo de fabricação. Os tubos sem costura, eles apresentam maior resistência que tubos com costura, mesmo tendo o mesmo raio de giração. E aí, a NBR 16239, ela permite utilizar uma curva de resistência diferente da curva de resistência da NBR 8800 para esses perfis sem costura, laminados a quente, ou com costura e alívio de tensões. A equação é essa que eu estou mostrando, x igual a 1 sobre, entre parênteses, 1 mais lambda 0 elevado a 4,48, tudo elevado a 1 sobre 2,24, enquanto que abaixo temos a equação tradicional para os perfis os perfis com costura ou os perfis de seção aberta. Aqui nesse gráfico eu mostro as duas curvas. A curva cinza é a curva da NBR 239, a curva laranja é a curva da NBR 8800 e essa curva marrom representa a razão entre as duas, certo? Podemos observar uma grande vantagem dos perfis laminados a quente, principalmente para média esbeltez e para alta esbeltez. Podemos ver que para baixa esbeltez a relação ali era muito próxima de 1, mas para média esbeltez chega ali até 1,14 mais ou menos, certo? Então, um aumento de 14% na resistência já é significativo. E existe ainda uma vantagem que nós podemos extrair dos perfis tubulares na NBR 16239 em caso de treliças, que é a redução do K. Tradicionalmente, quando calculamos treliças, nós consideramos entre nós ali, ou entre travamentos por mão francesa externos, o K igual a 1. Isso é o mais adequado quando você não tem uma análise muito mais criteriosa e precisa. Porém, a NBR 16239, ela diz que para banzos pode-se utilizar um K igual a 0,9 e para diagonais montantes pode-se utilizar um K igual a 0,9 ou 0,75, dependendo aí do tamanho dos perfis, certo? E aí eu peguei essa mesma curva, certo? E plotei duas curvas adicionais, a verde e a azul. A verde, ela é a divisão entre a curva da equação da 16239, porém utilizando K igual a 0,9 e da 8800 usando K igual a 1. Então, no que eu utilizo K igual a 0,9, eu desloco a curva um pouco para a esquerda. E nós podemos ver que quando é utilizado o K igual a 0,9 para o banzo, essa aumento de resistência pode chegar para perfis esbeltos até quase 40%.
para perfis intermediários por volta de 20%. E no caso de diagonais e montantes, quando eles podem ser calculados com cargo a 0,75, nós podemos ver que essa relação entre as curvas pode chegar até quase 2 para peças esbeltas, e para peças intermediárias nós podemos chegar a valores razoáveis. Eu estou na dúvida se na equação verde eu falei que ela pode chegar até 2, não, ela pode chegar até 1,4. Agora eu estou na dúvida se eu falei corretamente. Mas nós podemos ver nas curvas verde e azul que, além de utilizar o ganho de resistência do tubo laminado a quente, nós podemos utilizar uma redução do K. Sabendo disso, em muitas situações você pode, de forma segura, de acordo com as normas, considerar uma resistência muito maior para a sua estrutura, se tornando muitas vezes mais eficiente, mais econômico para o seu cliente. Ok? Com relação à torção, os tubos têm altíssima resistência e rigidez à torção. Então, aqui eu tenho uma tabelazinha só para fazer um breve comparativo entre a rigidez de Saint-Venant desses três elementos. O tubo circular, esse específico, ele tem um J igual a 1481,1 cm a quarta. O tubo retangular 1080, bastante inferior, mas na mesma ordem de grandeza. E um perfil W150 por 22,5 tem um J igual a 4,75. Rigidez baixíssima e também resistência baixíssima à torção do perfil de seção aberta. Então, precisa combater torção, o tubo circular é o melhor elemento para você, certo? E, finalmente, gostaria de mostrar um comparativo com relação à flexão. Nesse caso eu não vou comparar os tubos circulares, mas os tubos retangulares e perfil W. Eu vou subir aqui um pouquinho, porque eu observei que minha imagem aí tá cortando. Me perdoem aí pela imagem. Nos próximos vídeos eu vou ter esse cuidado adicional. Já cheguei aqui no vídeo, não vale a pena mais voltar para o início. Mas eu estou comparando perfis de tubo retangular 250 por 100 por 6,4 da Valorec e um W 250 por 32,7, certo? Perfis têm mais ou menos a mesma massa. Eu vou subir aqui a tabela para fazermos o comparativo. Dessa forma aqui, me perdoem aí, mas o perfil tubo retangular, nós vemos que ele tem uma inércia em X, um X bem inferior ao W250 por 32,7. Então, a viga com tubo retangular ela é bem mais deformável. O WX, que é o módulo elástico, também é bem inferior. O ZX também é bem inferior. Então, observamos aí que o tubo retangular ele não tem a mesma eficiência que um W, que é utilizado realmente para vigas. Porém, o IY dele, o WY e o ZY são bem superiores. Além disso, o J dele é dezenas de vezes superior. Então, como eu disse, se eu tenho uma situação de flexão oblíqua, eu tenho uma determinada viga, algum perfil que está inclinado e o carregamento dela não vem no eixo principal, e você pode estar sofrendo porque essa flexão no eixo de menor inércia tá jogando o peso do seu perfil, da sua viga lá para cima. Ela não tem inércia, ela está se deformando muito, você não tem como travar intermediariamente. Um tubo retangular, em uma situação bem específica dessa, ele pode ajudar, certo? Além disso, estou mostrando aqui, o tubo retangular, ele não tem, digamos assim, problema de flambagem lateral com torção. Então, uma situação muito específica de uma viga muito comprida, que perca bastante resistência por FLT, que não tenha nenhum travamento intermediário, nesse caso,
o uso de um tubo retangular pode sim representar uma vantagem, né? Então, eu peguei esses dois perfis, considerei um FY 345 MPa, estou considerando o CB igual a 1, certo? Só por simplificação. Estou comparando o tubo retangular 250 por 106,4 e o W 200 por 32,7. E aqui nós temos um momento resistente, as curvas de momento fletor dos dois perfis. Nós observamos que para comprimentos baixos, o perfil W ele é bem mais eficiente. Chega um momento ali, que é o chamado LP, ou lambda pen, que ele começa a perder resistência devido à flambagem lateral torção, e a resistência dele vai diminuindo com relação ao comprimento. Com relação ao tubo retangular, a gente vê que praticamente não há redução. Há redução sim, mas ela é muito pouco significativa. Aqui eu estou mostrando a mesma curva de forma mais afastada e nós podemos ver que o tubo retangular ele começa a perder resistência para comprimentos altos, mas essa perda de resistência é muito pequena, certo? Então, nós vemos aí o eixo X está representando o comprimento do elemento, e nós vemos que para comprimentos grandes, o tubo retangular com uma viga ele pode se tornar mais eficiente, porém isto não é comum, certo? Não é comum, é uma situação bem específica. Em geral, os perfis de seção aberta são muito mais eficientes para trabalharem a flexão. Perfis U enrijecido, perfis U Z em cobertura e perfis W em vigas de piso. Não vale em geral a pena utilizar perfis tubulares, mesmo os retangulares, para trabalhar a flexão. Porém, como eu quis mostrar aqui, que existem situações sim, que ele pode se tornar vantajoso. E é importante conhecer, pois podemos nos deparar com uma situação excepcional, certo? E muitas vezes podemos, por alguma outra razão de durabilidade, ter que considerar perfis de seção aberta, não, tubulares, trabalhando a flexão. Então é importante também conhecer um pouco, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais os perfis tubulares, as vantagens, as desvantagens. Se tem algo específico sobre perfis tubulares que quer aprender, como eu disse, pretendo falar mais sobre ligações. Se tem uma outra coisa que pretender aprender, coloca aqui que se eu souber, eu posso ajudar. Obrigado pela audiência. Acompanhe sempre o canal e dê sugestões. Dessa forma estará me ajudando muito e ajudando aos outros que pretendem aprender um pouco mais do cálculo de estruturas metálicas. Um abraço.